Olha, nós aqui de volta, chegando com o último episódio desse bate-papo maravilhoso aqui na 95,9 Rádio Cidade FM, nessa série de bate-papos especiais na nossa Rádio Cidade, para entender as problemáticas da cultura e as inovações disponíveis para o agricultor. Não é isso, Alexandre? Um abraço para você, seja bem-vindo de novo à nossa programação. É isso mesmo, Fábio, obrigado ouvinte, espectador aí da Rádio Cidade FM. É nosso episódio derradeiro. Foi uma honra ter essa conversa aqui com vocês. Foi um bate-papo muito produtivo dos últimos 3 episódios. E vamos fechar com chave de ouro, trazendo mais um tema super relevante para o agricultor. Com certeza, gente, a importância da escolha do material genético para o manejo de nematóides na lavoura de algodão, viu? Os nematóides são inimigos silenciosos, mas implacáveis. Atacam as raízes das plantas, comprometem o crescimento e podem reduzir significativamente a produtividade. Diante desse desafio, a genética se torna uma das armas mais poderosas do agricultor. E no bate-papo de hoje, vamos mostrar como a escolha certa do material genético pode fazer a diferença na saúde do solo e da lavoura, protegendo a produtividade e garantindo colheitas mais rentáveis, não é isso? Então, esse bate-papo de hoje vai ser muito especial e, é claro, eu queria saber do nosso Alexandre aqui, que tipo de impacto os nematóides causam na agricultura do algodão. Olha, são dezenas de milhões de dólares perdidos todos os anos para os nematóides. O nematóide é uma praga que fica embaixo do solo, que compromete já na largada, logo no estabelecimento da planta. Esses vermes que ficam no solo já começam a atacar e prejudicam o desenvolvimento dela. O dano de nematóide ele pode ser tão significativo que ele pode inviabilizar o plantio de algodão em uma área. Então esse é um ponto de atenção fundamental que o agricultor tem que ter. E quando a gente fala de nematóide, algumas pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho nematóide na minha área. Na verdade, tem. Porém, tem que medir. Às vezes não tem ainda na quantidade que causa dano, mas ele já está presente em todos os solos agriculturáveis do Brasil. Então, no algodão, o prejuízo é certo e a gente tem que cuidar muito bem da variedade que vai colocar, que tenha a devida resistência para evitar perdas maiores. Isso leva a crer que em relação a danos diretos e indiretos, não é verdade? Ou seja, da redução do vigor das plantas até mesmo a perda da produtividade. Correto, a gente tem exemplos claros do quanto que o nematóide pode tirar. Talhões que não tem nematóide, que tem uma variedade adequada, que tem a devida resistência, apresentam patamares de produtividade muitas vezes 100% superiores a variedades que não têm. Pega um exemplo, estive numa fazenda que tinha ali um problema com Rhotilencos reniformes, que é um nematóide específico para o cultivo do algodão e que era plantado tradicionalmente um material que era resistente à galha. O nematóide da galha, o meloidógene, é um nematóide tradicional que causa danos na cultura do algodão. Porém, naquele mesmo talhão, por muitos anos foram plantados materiais resistentes à galha, o que acabou fazendo que ocorresse a seleção do Rhotilencos. E aí começou a perder produtividade. Só de trocar o material e colocar o material resistente a Rhotilencos, a produtividade subiu muito. E com impactos diretos na cultura sucessora, que foi a soja. Teve incremento de produtividade até na soja, quando colocou o material de algodão adequado para o controle dos nematóides. Alexandre, me tira uma dúvida aqui que eu tenho já há um bom tempo. Eu queria saber por que os nematóides é um desafio tão difícil de detectar ou até mesmo de controlar. Primeiro que eles ficam embaixo do solo. Isso é um problema sério. Diferente de uma lagarta que você vê comendo a folha, de uma mancha-alvo que você vê a mancha crescendo no limbo foliar e a folha caindo na sequência, os nematóides estão embaixo do solo, comendo raiz, picando a raiz e sugando dela. Você não consegue ver com a mesma facilidade. E se você tem condições ambientais mais adequadas, como uma boa fertilidade, um regime hídrico ok, você acaba passando. A planta não fica debilitada ao ponto de sentir esse ataque dos nematóides. Ou você ainda não tem a população que vai causar esse dano significativo. Então demora muito mais para você ver o nematóide. Por isso que você tem que fazer a análise de solo para identificar quais espécies e a quantidade que lá está presente para tomar as melhores decisões de manejo. Então é muito importante o monitoramento constante e também a análise do solo, não é isso? Fundamental. O monitoramento é indiscutível. E eu falo do monitoramento que passa desde quando você está com o algodão ali com os 40 dias, de arrancar a raiz e ver se tem lesões, ver se tem ali a formação
das fêmeas de nematóide grudada na raiz e, mais importante ainda, fazer a análise laboratorial para devida identificação das espécies e quantidade delas presentes na área. De que forma a genética, né, ela pode ajudar no controle? Ela muda totalmente o jogo. Quando eu olho para a genética hoje, Fiber Max ela trouxe para o mercado materiais que têm resistência a meloidógena incógnita, nematóide da Gallia, e trouxe agora resistência, moderada resistência a Rotilencos, também, que é um outro nematóide super importante. Então, a resistência genética, ela impede que o nematóide consiga se alimentar. O nematóide vai fazer a picada dele, vai tentar se alimentar dentro da raiz, e a raiz vai criar mecanismos de defesa, criando como se fosse um calo que impede o nematóide de continuar se alimentando e, consequentemente, mata ele de fome. Isso faz com que a planta gaste energia onde precisa, crescendo a raiz, absorvendo água e nutrientes e formando estrutura reprodutiva que vai virar produtividade para nós. Em relação ao papel do material genético na resistência ou tolerância até mesmo ao ataque, como essa característica genética ela se integra a outras práticas do manejo? Olha, você tem que escolher a resistência genética, avaliar o quanto ela é importante para essa área e entregar outras ferramentas, como, por exemplo, o uso de nematicida já no tratamento de sementes. Quando a gente olha para as sementes Fiber Max, nós entregamos a semente já com nematicida químico e um nematicida biológico, e muitas vezes a resistência genética também. Então, eu estou integrando um mecanismo biológico, químico e genético ao mesmo tempo para lutar contra essa praga. Se eu colocar todos os ovos na mesma cesta, eu posso acabar perdendo a ferramenta. Se eu ficar só no químico, só na genética ou só no biológico, a natureza, o nematóide vai tentar encontrar uma forma de evoluir e escapar desse mecanismo de controle que a gente está implementando. E claro, existe o TS, existe rotação de culturas, existe várias outras práticas culturais que podem ser adequadas, mas sem dúvida, aquela que entrega o melhor fator econômico é a adoção dessas ferramentas que eu citei. Alexandre, diferença entre resistência e tolerância. O que significa cada conceito e como isso acaba impactando aí a decisão do agricultor? Olha, a resistência ela é uma característica que é medida por um cálculo que nós fazemos que chama fator de reprodução. Quando eu coloco uma determinada quantidade de nematóides no solo, quando eu identifico uma determinada quantidade de nematóides no solo, planto uma determinada variedade e no pico reprodutivo dela eu faço uma outra coleta e avalio quantas vezes essa população mudou. Se o meu fator de reprodução for maior que 1, ou seja, população final dividida por população final for maior que 1, eu tenho um fator de reprodução positivo, consequentemente eu tenho um material que tende a ser susceptível. Porém, se esse fator de reprodução for menor que 1, se eu tinha 1000 e no final do ciclo eu tinha 500, quer dizer que o meu fator de reprodução foi meio. Logo, eu tenho um material resistente, que ele reduziu a população de nematóide através do tempo. E materiais tolerantes são materiais que têm uma capacidade de enraizamento muito grande e conseguem diluir o efeito do nematóide. Então, o nematóide ataca, mas o material faz tanta raiz, mas tanta raiz, que apesar da população de nematóide, ele consegue ainda sobreviver, porque ele tem muita área para buscar água e nutriente e não sofrer tanto com o ataque dos nematóides. Para os nossos ouvintes e também telespectadores, internautas que estão ligados aqui na programação da Rádio Cidade FM, eu gostaria que você pudesse contar para a gente tipos de nematóides mais comuns aqui no nosso Brasil, no nosso país, em especial materiais específicos também que eles acabam produzindo. Olha, vamos lá. A gente tem o principal nematóide na cultura do algodão, que está mais espalhado, é o meloidógena incógnita, que é um nematóide das galhas. Ele é um nematóide que ataca também outras culturas, como a cultura da soja também. E ele causa ali lesões que vão causar ali um cancro na raiz e que dá aquele inchaço nela e atrapalha o desenvolvimento dela. Outro nematóide super comum é o Rotilencos reniformes, que é um nematóide específico da cultura do algodão, um nematóide que acabou ajudando a inviabilizar o algodão, por exemplo, no Paraná, e um nematóide que se adaptou à cultura da soja. Ele não causa danos significativos na soja, porém está se multiplicando na soja. Ele aprendeu a se multiplicar na soja também. Esses, com certeza, são os mais relevantes, sendo que o Rotilencos é o que tem o maior potencial de redução de produtividade. Outro nematóide que a gente não pode deixar de citar é o Pratylencos brachyurus, um nematóide que ataca tanto folha estreita quanto folha larga, soja, milho, algodão, se multiplica, porém causa menos danos. E aí, com ele, a gente tem que fazer um manejo adequado usando nematicidas biológicos e químicos. Quando eu olho para os materiais que você perguntou,
A BASF, por exemplo, tem materiais que são resistentes a diferentes perfis de nematóide. Por exemplo, o Fibermax 912 GLTP. Ele é resistente a nematóide de galhas e somente a nematóide de galhas. Um material de ciclo curto, ciclo precoce e que tem resistência à galha e uma alta qualidade de fibra. Já o FM 945 STP, ele tem resistência à galha e rotilencos. Ou seja, ele permite que ele entre em áreas que poucos materiais podem entrar. Ele tem resistência onde mais importa e produz onde poucos produzem. Esse é o Fibermax 945 STP. Então você tem diferentes tecnologias que se adequam ao ambiente e que vão estar ajudando o produtor a manejar essa situação e colher mais lá na frente. Conta pra gente aí, materiais da Fibermax são adaptados para lidar com esses desafios? Sim, vários materiais são adaptados para lidar com esses desafios, como eu citei esses dois. Eu tenho o 912, eu tenho o 945, e tem vários materiais que estão em processo de avanço, que também a gente já está colocando esse pacote de resistência a nematóide. Porém, nem todos os materiais têm essa resistência. Então, na hora de escolher o material, olha bem a condição da tua área e a adaptabilidade dele para esse ambiente. Para áreas que são mais pedreira, não esqueça de olhar essa resistência e selecionar materiais que tenha resistência ou moderada resistência a nematóides. Exatamente. Inclusive, o peso do histórico da área e também da presença de nematóides na escolha da variedade pode-se trazer também um conhecimento prévio do solo e do talhão também, que influencia na decisão, não é verdade? Totalmente. Às vezes você tem talhões vizinhos que têm realidades diferentes de nematóide. Então, conhecer a área, conhecer o talhão é fundamental para a escolha assertiva da variedade. Alexandre, riscos de plantar materiais suscetíveis em áreas infestadas. Como um erro na escolha pode acabar ampliando ainda mais o problema e comprometer ainda os resultados de várias safras? Pode, e de forma significativa, Fábio. Às vezes você coloca um material que é susceptível, você vai ter um problema de desenvolvimento, vai ter baixa produtividade, baixa rentabilidade, consequentemente, e além de tudo, vai ter um fator de multiplicação maior que 10, às vezes até 20, para a espécie de nematóide. E aí você vai deixar uma herança para a próxima planta que vai entrar, que é uma população muito alta que vai prejudicar até mesmo uma safra posterior. Então, uma escolha assertiva no planejamento é fundamental para evitar esses problemas lá na frente. Queria reiterar aqui, eu queria saber como a Fibermax ela tem contribuído com soluções genéticas para esse desafio. Eu falo que hoje a marca Fibermax é a empresa mais completa em soluções para nematóide. Nós iniciamos com o tratamento de sementes. A gente tem um tratamento de sementes biológico para controle de nematóides, um biológico que forma um biofilme em torno da raiz e impede a entrada dos nematóides dentro da raiz. Temos o tratamento químico, que tem um efeito de choque no solo, intoxicando esses nematóides que estão em torno da raiz na fase inicial, e ainda temos a resistência genética integrada. Então eu tenho vários mecanismos de defesa trabalhando junto para combater essas pragas e, no final das contas, entregar uma planta mais sadia e mais produtiva. Fala pra gente aí, em relação ao compromisso da marca com sustentabilidade e a rentabilidade do produtor. Total. Tudo que a gente faz é pensando no sucesso do agricultor. A gente trabalha e continua trabalhando, buscando trazer alternativas que aumentem o potencial produtivo das lavouras de algodão brasileiro, que tenham ferramentas que ajudem na sustentabilidade das áreas. A gente está muito feliz de ver áreas que iam deixar de plantar algodão e voltaram a plantar algodão por causa das tecnologias de nematóide que nós trouxemos. Nós viabilizamos a permanência da cultura nesses ambientes. A gente vai continuar com esse compromisso, trazendo cada vez mais inovações para apoiar o agricultor ao longo do ciclo dele. Alexandre, te agradecer aqui por mais uma participação, mais um episódio. Tivemos aí semanas maravilhosas de bate-papos aqui, incentivando ao nosso produtor rural da região oeste da Bahia, trazendo muitas informações. Grande abraço para você e é um prazer ter a sua presença aqui, a presença da BASF e também na programação da Rádio Cidade FM. O prazer é meu de estar aqui com os amigos aqui da Rádio Cidade FM, a todos os ouvintes e espectadores, e fica aí o meu compromisso de todo o time da BASF. Pensou em algodão, pensou em Fibermax. Procure um representante aí na sua região, nos procure, que a gente está à disposição de levar informação e contribuir você para as melhores escolhas para alcançar os maiores tetos de produtividade nessa cultura. Aproveito aí para desejar a todos uma boa colheita da cultura do algodão e que todos tenham muito sucesso no campo.
Gente, eu queria reforçar aqui a importância de aliar genética, monitoramento e boas práticas agronômicas para combater esses inimigos invisíveis, viu? E queria convidar você, os nossos ouvintes, para continuar, é claro, nos ouvindo, continuar, é claro, nos assistindo também, porque esses episódios estarão gravados e ficam aí nas nossas plataformas digitais para vocês entenderem todo o contexto desses bate-papos que tivemos aqui na programação da 95,9. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.